Hoje a conversa é um pouquinho mais delicada, porque tem gente que vai ouvir esse título e vai achar exagero. Bordeaux vai ficar mesmo mais barato? Chateau Margaux agora vai virar promoção de supermercado? Calma que também não é bem assim. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que Bordeaux está ficando mais barato, mas mesmo assim você não vai comprar. É uma crise econômica, mas antes de tudo uma crise de linguagem, uma crise de imagem e uma crise de sentido. Bordeaux está tendo burnout e hoje está dividido entre uma pergunta shakespeariana: ser ou não ser? Eis a questão. Em outras palavras, continuar sendo Bordeaux ou tentar deixar de parecer ser Bordeaux? Roda a vinheta, que esse assunto parece uma boa dose franca. Bordeaux sofre hoje porque acreditou demais no próprio sucesso. Durante muito tempo, Bordeaux vendeu praticamente sozinho. E isso precisa ser entendido. Durante décadas, bastava estar escrito Bordeaux, estava tudo certo. Isso tinha peso, havia mercado, havia volume e havia demanda internacional crescente. A China comprava tudo e o que ela não comprava tinha mercado também. Os negociantes funcionavam a todo vapor. E o supermercado absorvia todo o volume se precisasse depois. Os restaurantes marcavam 4 vezes e também estava tudo certo. Tudo girava. E Bordeaux acreditou que esse modelo continuaria indefinidamente. Resultado, investiu em produção, mas muito mesmo. Plantou, expandiu, aumentou o rendimento, criou lógica industrial em muitas zonas aqui. E fez tudo isso, é bem verdade, porque havia comprador. Só que esse comprador mudou, e ele mudou rápido. Hoje uma parte enorme desse Bordeaux simplesmente não encontra mais seu lugar, nem de graça. E aí aparece uma palavra que define muito o que acontece aqui em Bordeaux hoje, o Bordeaux bashing. O Bordeaux bashing ele existe, ele não nasceu do nada. Essa expressão se refere a uma maneira de falar de Bordeaux bastante pejorativamente. Como se existisse quase que um prazer em criticar Bordeaux em certos meios. Uma crítica onde Bordeaux é automaticamente símbolo de tudo que parece estar errado no vinho. Muito caro, é muito clássico, muito duro, é muito conservador, é muito amadeirado, é muito status, é muito nome e é pouca emoção na taça. Só que isso, de certo modo, é injusto quando a gente fala de Bordeaux inteiro, porque Bordeaux não é, nem nunca foi só Grand Cru Classé e aristocracia. Aliás, apenas cerca de 4% do vinhedo de Bordeaux é Grand Cru ou está ligado diretamente a esse universo de elite. 4%, tá? O resto sempre foi uma outra coisa. Só que esse resto também tem culpa, pois quis, por vontade própria, colar a sua imagem mundial aos grandes nomes. E hoje Bordeaux inteiro acabou ficando refém dessa imagem. A realidade nua e crua é que muita gente olha uma garrafa de Bordeaux, assim, clássica, e projeta nela uma ideia que não necessariamente corresponde àquilo que está dentro da garrafa. E a rejeita mesmo antes de provar. E isso está pesando muito aqui em Bordeaux. Bordeaux vem a duras penas descobrindo que o problema não é o preço. E aqui talvez está o ponto mais brutal. Porque durante muito tempo se dizia Bordeaux precisa baixar preço. Só que Bordeaux já baixou muito em várias categorias de vinho e mesmo assim muita coisa continua parada. Porque o consumidor moderno não está rejeitando o preço, ele está rejeitando o código inteiro que Bordeaux representa. Rótulo tradicional, essa garrafa clássica, um discurso clássico também, uma imagem muitas vezes séria demais e até um estilo gustativo, né, de tanino, estrutura, uma leitura que é menos imediata. O consumidor parece querer algo tudo acessível já no primeiro gole. E que eu acho também que é importante uma crítica, porque o vinho também não pode ser reduzido só a isso, né? O vinho tem estilos, tem linguagem, tem intenção, tem momento. Nem todo vinho precisa ser simpático nos primeiros 30 segundos. Há vinhos que pedem atenção, que pedem comida e, sobretudo, que pedem tempo também. No mundo, que não dá mais que 15 segundos para sua atenção, isso é bem complicado. Tem vinhos, eu diria, que pedem até certa maturidade de quem bebe. E isso não deveria ser perfeito. O problema é que o mercado hoje penaliza qualquer coisa que exija um pouco mais. Se não entrega prazer imediato,
já perde espaço. Só que o Bordeaux também tem culpa, porque contribuiu para esse impasse. Durante muito tempo produziu um estilo muito abundante, muito presente, muito repetido, muito parecido em várias faixas. Ou seja, foi também uma questão de excesso de oferta dentro de uma mesma linguagem. E quando o mercado cansou disso, ele cansou em bloco. Hoje, Bordeaux, mesmo vindo de uma denominação relativamente respeitada, o consumidor olha e simplesmente não sente mais desejo por isso. E aí aparece um dilema. Se modernizar demais pode significar perder identidade, mas não mudar pode significar desaparecer. Olha, o pior é que Bordeaux, institucionalmente, tá, ela parece perdida. Se vocês tentarem ver um pouco da comunicação no site, as propagandas que eles tentam fazer, eles tentam usar uma linguagem super jovem, letras assim joviais, etc. Eles querem conversar com um público que não é dela, na verdade. E eu até entendo que ela tenta se reinventar, que tem uma dificuldade real, só que Bordeaux não nasceu jovem. Bordeaux nasceu de uma herança muito clara. Nasceu do tempo, quando tenta vestir essa roupa que não lhe pertence, fica bem estranho. Mas eu entendo que ao mesmo tempo não dá para continuar falando como se a gente estivesse nos anos 90 ou no século XIX. Então sim, tem um impasse. Porém o que parece é que nem Bordeaux ainda entendeu para quem é que ela tem que falar nesse momento. E aí entram produtores como esse daqui, que inclusive a gente vai degustar depois e que vende no Brasil também. Acredite se quiser. Isso aqui é um Bordeaux, tá? Aqui eu não vou dizer se é melhor ou é pior do que isso. Só que esse tipo de produtor aqui entendeu uma coisa. Se parecer Bordeaux, tradicional demais, o mercado vai me fechar a porta. Então, o que eles fazem? Isso aqui, ó. Garrafa estilo Borgonha, cera, rótulos sem chateau, nome moderninho, enfim, várias cuvées no lugar de apenas uma ou duas, como é o normal. É toda uma narrativa diferente que eles tentam utilizar. Qualquer pessoa nos anos 90 acharia isso um absurdo. Um dos casos mais simbólicos é o do meu padrinho, o Chateau Beynard, que é onde eu fiz a minha formação. Ele criou uma cuvée com um nome brilhante. Désolé, je suis un Bordeaux. Desculpa, eu sou um Bordeaux. A gente chegou ao ponto em que ser Bordeaux precisa vir quase acompanhado de explicação ou de desculpas, que existe sim um peso simbólico nisso. E ganhou bastante notoriedade, inclusive, até com esse vinho, bem interessante, e inclusive, pelo menos atraiu público para ele. No caso dele, ele por si só, ele nunca tentou ser um Bordeaux como esses caras aqui. Então, na verdade, quando ele fez até esse vinho, ele estava querendo defender a denominação de origem Bordeaux, dizendo que Bordeaux não é só isso. Então, desculpa por eu ser um Bordeaux. No Brasil, isso pode parecer... Isso aparece, na verdade, menos, né? Ou talvez nem aparece, né? Deve ter gente achando até que eu sou louco, tá falando esse assunto aqui. Porque o Brasil continua sendo um mercado em crescimento. Pequeno, mas crescendo. Ainda existe muita descoberta, ainda existe muita curiosidade, que é ótimo, tá? Sobre tudo isso. Agora, sabe aquilo que dizem, assim, que o Brasil está sempre uns 10, 15 anos atrasado sobre o que está acontecendo no mundo? Depois da internet, eu até passei a não acreditar mais nisso. Mas depois de morar aqui, é impressionante como isso ainda continua muito real. As discussões de vinho no Brasil estão, no mínimo, uns 10 a 15 anos atrasadas. Mas isso também não é uma crítica, eu estou só aqui fazendo uma constatação pelo que eu vejo das pessoas discutindo no Brasil. Agora, resumindo, no Brasil e em outros vários países emergentes, ainda existe muito valor percebido alto em Bordeaux. Mas olha a curiosidade, o vinho que menos vende hoje aqui na Europa é justamente aquele mais barato. O vinho que está girando bem é aquele que está acostumado a ficar meio que numa faixa intermediária de preço. Que o consumidor está aceitando pagar quando ele percebe mais sentido. Aquele vinho mesmo que você vem aqui, eventualmente numa viagem, e vê 2, 3, 4 euros no supermercado, esse aí é o que menos está vendendo e é o que mais está encalhado. E é isso aí também que Bordeaux produziu aos montes. Os Grand Cru Classé, eles continuam tendo mercado, como esses aqui, por exemplo. Eles vão continuar lucrativos. O problema é que as margens já não são mais as mesmas dos anos aí de euforia. Então, tem muita reclamação desse lado aqui. Mas continua sendo um universo com reputação sólida e, enfim, lucrativo. O que eu estou querendo dizer é que a crise está instalada mais do que nunca em Bordeaux, mas ela não é necessariamente a mesma para todos. Bom, é justamente por isso que eu quero abrir aqui esse vinho que simboliza este momento de um Bordeaux que tenta
claramente falar essa outra língua. Mas eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Até onde Bordeaux consegue mudar sem deixar de ser aquilo que fez dele Bordeaux? Dito isso, vamos degustar esse cara aqui? Borgonha? Meu Deus. Desculpa, tá? Acabou de vir na minha cabeça. O nome é horrível, mas vamos embora. Então vamos degustar esse cara aqui. Chateau Pays Bonhomme Les Tours, Blaye, Côte de Bordeaux. Essa é uma denominação de origem um pouco conhecida de vocês, tá? Fica na margem direita de Bordeaux. Blaye é uma das denominações de origem aqui em Bordeaux que mais tem Malbecs plantados. Malbec é uma caça autorizada na denominação de origem Bordeaux, é inclusive originária de Cahors, que não é tão longe daqui de Bordeaux, e ela veio para cá. Ela é plantada há bastante tempo, mas foi uma caça um pouco esquecida. Tem voltado um pouco mais plantação aí ultimamente, por causa de todas as mudanças climáticas, etc. Inclusive, esta cuvée aqui é 60% Merlot e 40% de Malbec. Bom, depois de tudo que a gente falou, né, vocês podem ver, ó, essa garrafa da estilo Borgonha. Eles têm vários vinhos, tá? Inclusive, quando eu estava... inclusive no Brasil, não sei se esse aqui tem especificamente. Eu acho... Mas eu sei que eles são vendidos, tá? O Pays Bonhomme. Eles têm branco, tem tinto, eles têm vários vinhos, tá? Vários mesmo. Esse aqui é a cuvée Energie, ou Energies. Ele vem em amphore, ou seja, é envelhecida em ânforas. Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre ânforas. Vou deixar o link aqui na descrição, pra você ver um pouco mais o que isso faz no vinho. Tá bem legal aquele vídeo porque eu explico que isso aqui não é ânfora, tá? Inclusive o nome tá errado. Não é ânfora, é jarro. Mas eu explico tudo isso lá no vídeo, então vai lá dar uma olhada. Ou seja, não tem madeira, cera, é um produtor biodinâmico. Se você quiser saber mais sobre vinho biodinâmico, também tá aqui, link no canal. E ser biodinâmico em Bordeaux é bastante difícil, tá? É um clima relativamente complexo para fazer vinho biodinâmico. Ele tá aqui. É um dos primeiros, inclusive, chateaus em Bordeaux que passou para biodinâmica. E agora também aqui, ó, mostrando para vocês, né? Eu tava ali mostrando para vocês antes durante o vídeo, 2 Grand Crus Classés. E esse aqui, por exemplo, que é um Chateau Saint-Paul, que não é um Grand Cru Classé. É um Cru Bourgeois. Tem vídeo também no canal falando sobre os Crus Bourgeois, o que eu acho deles. Tá aqui, link, dá uma olhada lá. Mas assim, ó, é uma denominação de origem Haut Médoc. É um tipo de vinho hoje que, por não ser Grand Cru Classé e representar assim, meio que toda essa coisa de Bordeaux clássica, isso aqui eles devem estar com muita dificuldade para vender esse tipo de vinho, porque a pessoa passa batido. Mas bom, dito tudo isso, deixa eu deixar esta garrafa aqui de volta. Vamos ver qual é esse cara? 2022 tá um belíssimo ano aqui em Bordeaux. 2022 é considerado o novo 82. Inclusive, tem material meu lá na loja da Dose Franca. Só falando sobre as safras de Bordeaux, tem as minhas opiniões, eu fiz um material aí bem bacana, tá? Com todas as safras de 82 até 2025, sobre aquilo que eu acho que é interessante comprar hoje ou não, se eu acho que ainda vale a pena guardar. Bem interessante, o preço é ridículo, por tanta informação que tem lá, e diferente daquilo que tem na internet também, porque, além de ser a minha opinião, posso dizer para vocês que tem muita informação de dentro de lá e daquilo que eu conheço, e acho que vai fazer um belo de um filtro para vocês quando quiserem comprar Bordeaux de safras, tá? Tem link na descrição. Ajuda o canal também. Beleza? Vamos nessa? Vamos abrir esse cara? Simbora! Assim, ele é espesso, tá? Esse vinho. Sério mesmo. Parece quase licoroso. A cor dele é bem viva, tá? Bem frutado. Dá pra ver assim... Cara, esse vinho eu não consigo nem ver os dedos embaixo, tá? Bem denso. Bom, Malbec é uma casta colorante, né? Mas o Merlot tem uma cor que geralmente dá pra ver, assim, uma coisa um pouquinho por fora, né? Dá pra ver, assim, os dedos atrás. Mas realmente essa cor aqui é bem densa. Pura, negra. Parece cor bem de amora, assim. É bacana. É um vinho que não passa por barrica, né? Ele realmente é só nas ânforas, os jarros que ele faz de envelhecimento. Tem uma vinificação bastante natural, embora eles não sejam naturais, mas só por serem biodinâmicos já é
bastante assim. Eu já provei alguns vinhos do Pays Bonhomme Latour e é sempre na fruta, um vinho assim realmente fácil, desce bem, muito gostoso, inclusive, tá? Quase todos que eu provei. Esse aqui não conheço, mas imagino que seja uma bomba de fruta, tá? Um negócio assim realmente que vai exprimir bastante ambas as castas. Então, vamos ver o nariz? Engraçado. Eu não tô reconhecendo aqui muito a fruta que ele tá me trazendo. Eu tenho tendência a falar que é um pouquinho de mirtilo, sabe? Assim, blueberry, parece isso que vem. E com uma certa especiaria. Eu consigo sentir aqui um pouco de cravo, de pimenta, que me faz pensar o que pode estar acontecendo aqui, porque ele não passa por barrica, mas tem uma especiaria e um lado um pouquinho rústico, vegetal, assim, também uma coisa de grama. Um pouquinho diferente, tá, daquilo que eu esperaria. Bom, ele é um vinho meio inusitado mesmo, né, com bastante Malbec, Merlot, comparado àquilo que eu tô acostumado com Bordeaux, né. Agora eu tô olhando aqui pra ele de novo, eu tô só impressionado com o quanto denso esse vinho é. Vamos provar? Já entendi um pouco a deste vinho. É verdade que ele não tá muito bom. Inclusive, eu acho que essa especiaria que tá vindo ali, que agora tá vindo aqui no retrogosto, bastante amargor, uma coisa bastante, sei lá, de vinho que foi pouco sulfitado, que teve pouco cuidado, infelizmente, ou foi na hora da vinificação ali, ou foi na hora do envelhecimento. Mas a bem na verdade é que ele tá com um tanino bem agressivo, ele tá numa acidez meio descontrolada, ele tá com um pouco de volátil mesmo agora, que tá vindo bastante no retrogosto. Eu não senti muito essa volátil no nariz, um pouquinho assim no final, e eu acho que é daí que às vezes eu faço a ligação com um pouco do cravo, tá? Porque cravo, quando ele é bonito, ele é um pouco diferente desse que eu senti aqui no nariz, mas agora aqui no gosto ele tá bastante, tudo tá um pouco desconectado, tá? Eu já bebi vinhos deles que eram bons, mas acho que esse aqui é um vinho que tá mal metrizado, tá? Pode ser minha garrafa, enfim, tem uma metrização aqui e ele não tá agradável de beber. Não tá agradável mesmo. Fica aqui, nossa, o amargor tá aqui até agora, não tá saindo. Tá ruim de engolir. O vinho tá surri, né? Ele tá com aquele gosto de rato, que é uma coisa que não necessariamente você pega no nariz, mas tá ali na boca. Eu não sei como é que a gente falaria isso em português. Mas enfim, o vinho não tá muito legal. Agora tá interessante, né? Porque isso aqui é um tipo de coisa que ajuda a vender, mas não necessariamente quer dizer que a qualidade tá lá dentro da garrafa. Isso aqui hoje não ajuda a vender. Mas eu tenho quase certeza de que se eu abrisse esse vinho aqui agora e me servisse dele, eu ia estar bebendo um bom vinho. Pode ser que meio sem graça, pode ser que meio fora de moda, mas isso aqui é um Bordeaux clássico com bourgeois. É muito difícil que um vinho desse daqui não seja, pelo menos, muito correto do ponto de vista qualitativo. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da degustação e também dessa história, de saber um pouco mais sobre essas dificuldades aí que Bordeaux enfrenta. Quero agradecer a quem viu até o final. De novo, não se esqueça de se inscrever, por favor, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Isso ajuda demais aqui, isso que nos fala continuar produzindo conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo. Santé!